Livro de 2 Samuel, capítulo de número 8, versículo 15, versículo 16, diz assim, reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Eliúde, era cronista. Amém? Eu quero sintetizar nesta noite a respeito deste homem chamado Joabe, um obreiro ou um líder vaidoso na época de Davi. Antes de começar a ministrar, eu quero parabenizar a nossa irmã diaconisa Alcione, que está... Alcione, né? O nome dela? Que está fazendo aniversário hoje. Que Deus, assim, enriqueça cada dia mais as suas bênçãos espirituais e que ela seja alcançada pelo desejo da sua alma antes da meia-noite, que ainda é seu aniversário. E Deus assim abençoe em nome de Jesus. Amém? Irmãos, por que falar de Joabe? E por que expressar nesta noite Joabe com alguns obreiros que existem dentro da casa de Deus? Joabe foi um líder vaidoso na época de Davi. A Bíblia vai nos relatar que, por muitas das vezes, esse líder vaidoso chamado Joabe, ele manipulou Davi, porque Davi não sabia tomar muitas decisões e ele tomava decisões precipitadas na frente do seu líder. E aí eu tenho algumas perguntas que me acham características e básicas para que possamos falar nesta noite. A primeira é, por que Joabe, muitas das vezes, manipulou Davi? Por que Joabe tomou decisões contrárias a dadas a ele por Davi? Por que Davi não atuou severamente contra um líder como Joabe? Essas e outras interrogações são analisadas no nosso dia a dia como obreiro na casa de Deus. Por quê, amado? Primeiro, a Bíblia vai nos relatar no capítulo 2 de 2 Samuel, do 1 ao 7, que havia a morte do rei Saul. Saul estava morto, e Davi agora sobe para Hebrom com a ordem de Deus, porque ele pergunta, Senhor, sobe, para onde eu irei? E Deus dará a diretriz, diz, para Hebrom. Lá Davi, ele é ungido a rei de Judá. E junto disso, na companhia, vem um general do exército de Saul chamado Abner e proclama aí Isibosete como rei de Israel. Aí eu paro para analisar a história e começo a entender que se um reinado foi tirado, mas há uma linhagem real ainda viva, é notório que ele seja rei também. Só que Abner, ele proclama Isibosete, ou Isbosete, como queira, como rei de Israel. E isto lhe causa-lhe uma insegurança muito grande na frente. Se começarmos a ler as Escrituras Sagradas, nós vamos entender que lá na frente, ao passar do tempo,
Joabe, ele vai surgir no ministério real de Davi como chefe principal do exército de Davi, aonde lutou em Gibeão, ou Gibeon, como queira, onde eles enfrentou as tropas de Abner. E nesta batalha, Abner matou Asael, irmão de Joabe. E o irmão de Abissai e Joabe, filho de Zeruia, que era filho de Davi, que era irmã de Davi, começaram a ter desentendimento no meio desse acampamento. Porque se eu faço uma aliança com uma determinada pessoa e garanto nos meus termos da minha aliança que não quebrarei, eu vou até o final dela. Eu não saio da aliança. Pode ser a circunstância que for. Eu não quebrarei a minha aliança que eu jurei, que eu prometi que faria aquilo. Só que no decorrer desta história, a Bíblia vai dizer que Abner, ele quebra a aliança e, vendo esta aliança quebrada, é um prato cheio para Joabe. Joabe é um obreiro astuto que dentro da nossa casa de oração, na casa de Deus, ele aproveita as oportunidades porque ele não quer perder nenhuma. E eu vi Joabe aqui como líder astuto. Primeira coisa que eu vejo, Joabe vai reagir fortemente contra a decisão de Davi, por Davi fazer uma aliança com Abner. Isso para a cabeça de Joabe, para não perder o prestígio, para não perder a posição, ele acha, diz assim, olha, Davi, você perdeu a postura, não é desta forma que se age. De fato, se foi feita uma aliança, não se quebra a aliança, mas eu vejo que tu abre parênteses e abraça Joabe como se fosse teu amigo. Sabe o que é que eu vejo isso, amado? Nas palavras de Joabe, é dizer, eu estou envaidecido pela posição que tu me deste. Tu me delegaste a ser capitão do teu exército. E eu sei como tomar as atitudes. E o meu rei não está sabendo tomar atitude. Abre um parênteses aí, queridos. Hoje, verdadeiramente, nós temos criados ou formados homens de Deus que respeite a hierarquia eclesiástica da tua igreja? Ou existem obreiros que, por uma posição que é lhe dada ou conferida na sua vida espiritual, daqui a pouco ele se levanta sem ter medo de atingir o pastor, ou quem seja que esteja atrás dele de hierarquia. Ele mete o pé e diz assim, não, eu estou aqui, a posição foi me dada e eu vou agir da minha forma e da minha maneira para não perder prestígio. Joabe era um líder vaidoso, astuto, de uma tremenda falsidade. E existem no nosso meio, amados, homens, mulheres astutas que aproveitam-lhe o cargo que é lhe dado e quer passar por cima da hierarquia eclesiástica. Se é chamada a atenção, ela não aceita porque foi chamada a atenção. Se é chamada para ir tomar assento no banco,
ela não aceita porque recebeu uma posição. Nunca querem perder esta oportunidade. Uma vez um poder delegado a pessoas que não estão preparadas para exercer tal funções no ministério, lhe causará danos, prejuízos irrevogáveis, que pode até mesmo levar à tua falência ministerial. Eu vejo aqui em Joabe um líder desta forma. Ele não respeita a autoridade espiritual que o rei Davi tem sobre a vida dele. Ele passa por cima da sua cobertura espiritual pelo bel prazer da sua vida. Às vezes, irmão Glauber, existem pessoas desta forma, não são submissas, não gostam de receber uma palavra que lhe chame a atenção, que lhe coloque no prumo. E eu vejo que dentro da Bíblia diz que Deus ama. Ele corrige o piloto dizendo, Deus corrige aquele que ele ama. Mas aquele que nós delegamos poder, muitas das vezes ele está tão vaidoso na sua alma, que não aceita nem sequer uma palavra de repreensão. Mas, meu pastor, essa palavra deveria ser não para vigília, sim, irmão. É para vigília. Sabe por quê? Porque nós pregamos, e tenho visto pastores pregando também, missionárias pregando. E dentro da nossa congregação sempre aparece um líder presunçoso, vaidoso, astuto, oportunista, intrometido, perigoso, para tentar degrenir a imagem da igreja de Cristo na terra. Eu vejo em Joabe que diante desta ousadia e falta de respeito com o rei Davi, como ungido de Deus, ele silencia-se para não causar tumulto, generalizar a palavra de Joabe. Às vezes, nós como os líderes de igreja, temos que descer sapo pela goela, fazer um guisado de um boi e comer o guisado com chifre e tudo para não machucar o irmão. E dizer assim, não, você está certo. Automaticamente você está certo. Deixa eu te falar uma coisa. Olhando para as primeiras atitudes de Joabe para com o rei Davi, a primeira que me chamou a atenção é que Davi delega-lhe poder. A segunda é que ele não sabe dominar o poder que é lhe dado. Tem pessoas que dentro da igreja, quando você delega a ele uma função, no outro dia você vai dar a paz do Senhor para ele, parece que você é estranho. Você precisa dele, agora eu não posso. Quando não tinha nada, podia tudo. Agora eu não posso te atender, depois eu posso te atender. Marca uma hora comigo. Veja na agenda. Irmão, para. Para. A Bíblia diz que aquele que muito é lhe dado, muito também é cobrado. E eu vejo que tem pessoas dentro do nosso ministério, digo, nosso ministério. Não estou dizendo o ministério de vocês, nosso ministério, na qual eu estou congregando hoje. Eu vejo que a minha pastora, porque hoje é uma pastora, era um pastor, e o meu pastor morreu, e ela disse que ia entregar, e Deus falou assim, ai de ti se tu entrega o ministério. Toma a frente, ouça quem quiser falar as críticas,
mas eu sou contigo. E ela tem levado. Mas eu tenho visto dentro da congregação que eu congrego. Eu não estou dizendo a de vocês, estou dizendo a minha. Porque eu tenho que viver aquilo que prego. Obreiros astutos. Obreiros oportunistas. Obreiro que espera uma falha tua para tentar se promover dentro da tua falha. Obreiros que não estão preparados devidamente para aquela ocasião, mas porque tem um bom estudo, porque tem uma dicção boa, se acha que a chamada dele é para aquele lugar. E não é. E não é. Causa-lhe detrimento na obra de Deus. Causa-lhe sufoco na obra de Deus. E se você falar alguma coisa que aflija ou lhe machuque, se prepare, porque você encontrou o inimigo número 1 dentro da tua congregação. Davi sabia que Joabe era tudo isso. Mas por que não tomar uma atitude? Por que não arrancar esse obreiro? Sabe por que não podemos arrancar? Porque a Bíblia diz que deixa o joio crescer junto com o trigo. Porque a colheita está chegando. E esses obreiros péssimos, maus, mercenários, amantes de si mesmo, está chegando o dia. Está chegando o dia. E este dia será um dia de ai, de dor. E eu começo a olhar que a segunda posição que eu vejo nesse líder chamado Joabe, ele é oportunista. Se você ler 2 Reis, capítulo 18, 8, e versículo 16, a qual nós lemos, você vai entender que ele agora não é mais capitão, ele passa a ser general do exército de Davi. Sabe o que é que eu vejo nisso? Muito poder canalizado pode se transformar em desobediência. Pessoas que têm postura como Joabe dentro da igreja são poderes canalizados que, em vez de transformar-se para a bênção, tem sido desobediência e levando até si mesmo para rebelião, a um ponto de dizer que o ministério não serve mais para mim, sairei do ministério, abrirei um ministério e lá estarei na frente do trabalho. Irmão, o que eu tenho visto hoje, eu não sei se em Petrolina, em demais localidades, mas o que eu tenho visto hoje, irmão, são pessoas que abrem ministério sem direção de Deus. São pessoas que não estão capacitadas. Eu vou dizer um ditado que os baianos dizem, gabaritados para estar na frente de uma obra, para cuidar de pessoas, de mente. Não é fácil. Não é fácil. E quando você diz que não é chegado o tempo dessa pessoa fazer isso, irmão, você perde até a amizade da pessoa. A pessoa nem lhe quer lhe ver. Ela mesmo diz, olha, você é contra o meu chamado, o meu ministério. Não, irmão, eu não sou contra o teu chamado, nem teu ministério, não. Quem te chamou foi Deus e quem te consagrou foi teu pastor. Mas há um tempo determinado para todas as coisas para se iniciar uma obra. Mas o que eu tenho visto hoje, amado,
é a oportunidade, oportunistas. Entenda bem por que eu estou dizendo isso. Joabe, ele não obedece à autoridade espiritual que está sobre ele. Mas, por oportunidade, ele vai ganhar o coração do rei. Mas como assim, pastor? Ele vai absorver tudo que é negativo de Davi para dizer, ô rei, agora tu está nas minhas mãos. Tu não tem o que falar mais nada. Sabe por quê? Porque Joabe foi cúmplice do adultério de Davi com Betseba. Foi a mão criminal de Joabe contra a vida de Urias. Olha que coisa diabólica. Joabe havia descoberto o pecado de seu mentor espiritual, porque quando alguém da tua igreja descobre uma fraqueza tua, ela vai eliminar o tempo todo. Por isso que, às vezes, nós temos que ser precavidos em algumas coisas, principalmente em redes sociais. O que vamos fazer, o que vamos postar, aonde estamos para tirar foto, porque tem pessoas dentro da igreja que é oportunista para dizer assim, olha, tá vendo? O pastor Glauber pede dinheiro para fazer isso, mas onde é que ele está? Está ali, ó. São oportunistas para tentar fazer essas coisas na nossa vida. O que existe de obreiros Joabes, oportunista, procurando uma forma de ter a tua vida atrelada à sua mão, não é fácil. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, na direção de Deus. Homem e mulher de Deus, nunca deixe um rastro da tua vida como palha na mão dos teus adversários. Nunca deixe. Nunca deixe. Porque na hora da tua necessidade, a primeira coisa que ele vai fazer é tocar fogo no rastro que você deixou. Para apagar tudo que você fez. Para destruir o memorial que você construiu. Ora, Deus, ele pode destruir o memorial da terra, mas o memorial que está escrito no céu, ele não pode apagar. E tudo que você faz para a obra de Deus está escrito no memorial de Deus. Mas entenda bem uma coisa. Quando lemos essa oportunidade que Joabe teve, e obteve porque Davi abriu brechas. E abrir brechas é você dizer para o adversário, vem e bagunça aquilo que está arrumado. É quando você se expõe demais. Quando nós abrimos o nosso lar para pessoas que não conhecemos de fato e de proporção tamanha que ganha nossa confiança. Mas como assim, pastor? Porque tem pessoas que entram na tua casa não para te abençoar, mas para observar o que tu tem e desejar o que você tem. Aquilo que não lhe pertence, que é seu e não pertence a ela, ela está querendo. E na oportunidade que ela tiver, ela vai dizer, eu sei a vida completa de fulano. Eu sei a vida íntima, eu sei uma vida profissional, eu sei a vida espiritual. Por quê? Porque ele me contou, ela me contou. Irmão, cuidado. Não fique como presa na mão dos teus adversários. O Senhor, nesta noite,
quebrará o arco do valente e cortará o laço do passarinheiro, mas livrará você desses maus obreiros que estão surgindo, estão dentro das nossas igrejas, querendo ibope, fama, prestígio, mas não tem nada de Deus. Cuidado, porque é pelas obras que conhecemos, é pelo testemunho que conhecemos. Nós não podemos ver uma pessoa, eu digo aqui, olha o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando de Petrolina, não estou falando de Macau, estou falando de São Paulo, aqui. Não pode ver um homem de Deus pulando, e sopiteando, que já diz que é homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, não estuda e examina a vida completa do homem de Deus. Recentemente, não vou dizer o local, apareceu um pregador e depois, numa quarta-feira, com meu amigo chamado Paulo, nós saímos para pregar e quando a gente passa lá, está o pregador cheirando a cocaína. Aí ele disse, só o pregador. O que é que ele disse para você? São coisas que devemos pautar. Porque nem tudo que reluz é ouro. Mas uma boa palavra dada pela Glice, pelo Glauber, pelo Damião, pela Eline, pela Nívia, pela Jússi, pela para as pessoas que fazem grupo, pela irmã Miriam, da Virgínia Online, creia. Porque você está convivendo dia a dia, semana a semana, você sabe. Mesmo que online, você sabe. É uma família. E o que se passa é postado no grupo. E todo se mobiliza em prol da vida. Mas existem pessoas, irmão, que se aproveitam da nossa ingenuidade para tentar usufruir daquilo que tanto você chorou, clamou. Eu estou falando do teu ministério. Tem pessoas que são invejosas. E ela não aceita a posição que você se encontra. E vai fazer de tudo para descobrir algo no teu passado, para sujar o teu ministério. Mas eu quero dizer nesta noite que o meu passado, o teu passado está escondido no sangue de Cristo. Homem nenhum e mulher nenhum tem o poder de vasculhar o meu e o teu passado no sangue de Cristo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Vão procurar, mas não encontrarão, porque nós estamos debaixo da potente e forte mão de Deus. Preste bem atenção para me finalizar cada horas. Job foi intrometido. Irmão, tu já viu aqueles obreiros de intrometido? Que não é chegada a hora dele, mas ele tem que dar um palpite. E para não sair pelo culatra, o pastor ou a pessoa diz alguma coisa ou recebe-o, para ele não dizer assim, fui desprezado. Joabe era assim. Sabe por quê? Porque quando você lê
capítulo de número 13, capítulo de número 11, 13 e 14, você vai entender que a família do rei Davi, ela vai cair em uma ascensão. Mas como assim? A Bíblia diz que há uma jovem chamada Tamar, e nós conhecemos essa história. Mas diz também que o meio-irmão Amon se afeiçoou por ela. E a Bíblia diz que houve um ajuntamento. E Absalão ficou sabendo disso. A Bíblia diz que por 2 anos, Absalão maquina projetos para destruir. E sabe quem vai lhe dar apoio? Joabe. Sabe aquele irmão que não gosta muito que você sobressaia em tudo que você faz do bem, você faz bem feito, você não faz pela metade, você se esforça, se empenha. Ah, irmão, pode ter certeza, tu vai ser perseguido na hora. Você vai ser perseguido. E ninguém conhece, de fato, a tua chamada. Mas porque você está se destacando, acontece. Tu lembra da história de José, no capítulo de número 37? Tu lembra por que José só era favorecido porque tinha uma túnica de várias cores? Ou só porque José era o queridinho de Jacó? O teu ministério é um diferencial aonde você congrega. Queiram ou não queiram que você se destaque, você vai se destacar. Queira um líder intrometido, oportunista, astuto, perigoso, queira vir contra o teu ministério, não conseguirá apagar, porque quem lhe deu o teu ministério foi Cristo na terra. E você vai galgar cada dia mais, você vai moldar cada dia mais dentro deste projeto de Deus, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado para todo sempre. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que depois de 2 anos, Joabe intenta e fala a Absalão tudo. Absalão pega e mata seu meio-irmão. E foge. Nessa fugida, ele fica 2 anos a mais depois sem ver o pai. Ou melhor, anos sem ver o pai. Joabe, ele procura o regresso de Absalão. Sabe por quê? Por interesse. Não era para dizer, volta para casa. Teu pai está sentindo a tua falta. Não, era interesse. Porque Joabe sabia que o ministério de Davi não estava mais fecundo na terra. Já sabia que as arestas familiares estavam quebradas. Já sabia que a posição espiritual de Davi não era como antes. Joabe sabia de tudo isso. Só que ele precisava de alguém que achasse bom o projeto dele, o plano dele, para dar continuidade. Ele acha quem? Absalão. A Bíblia vai dizer, lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 14, de 1 a 19, a Bíblia diz que Joabe se intromete a procurar o regresso de Absalão. Para este fim, ele vai usar uma mulher para chegar até Davi.
Eu posso ter pecado, mas ainda o instrumento verte água do céu. Eu posso estar fora da presença de Deus, mas o meu temor ainda é estar diante de Deus. Eu ainda tenho temor. Davi, isso aqui eu estou dizendo como Davi falou. Porque a mulher, quando chega com uma conversa de Cerca Lourenço, vai lá e para cá, ela diz assim, ei, vejo que essas palavras que tu trazes é de Joabe. Joabe te persuadiu para que tu falasse essas palavras, para que eu te aceitasse. Ei, me diz a verdade. E ela diz, vejo que o Senhor é contigo. E tu és, de fato, um rei de sabedoria. Conforme tu falaste, foi as palavras que Joabe mandou falar para contigo. Irmão, escute uma coisa aqui. Às vezes, na nossa vida cotidiana, de lutas, de provas, de sofrimento, porque muitas das vezes Deus usa o sofrimento em nossa vida para nos lapidar, para moldar o nosso caráter. Às vezes, o sofrimento que nós enfrentamos hoje e perguntamos a Deus, por que esta dor? Porque da dor tu tirará a alegria. Você está entendendo bem, não? Por quê? Escute isso aqui. Porque no momento da tua fraqueza, a tua fé gritará mais alta. Você vai se levantar porque a tua fé está dizendo, ei, você não foi feito para se prostrar. Você não foi feito para estar rendido. Se levante, prossiga. E no meio desse sofrimento, Davi vai tirar ensinamentos para a sua vida. No capítulo de número 15, nós encontramos, 2 Reis, nós vamos entender que o próprio filho, quando volta para Jerusalém, fica 2 anos sem ver o pai. Está igual o filho pródigo do filho mais velho, da passagem do filho pródigo, o filho mais velho. Ficou indignado porque o pai estava dando um banquete para o filho desobediente. Absalão também ficou dessa forma. Se eu sou bom filho para o meu pai, eu vou atrás. Ele fica 2 anos sem ver o pai. E nesses 2 anos, Davi manda chamar. Mais uma vez, irmão, a Bíblia vai dizer, no regresso de Absalão, não pôde ver o rosto do rei por 2 anos. Absalão mandou chamar Joabe, porém este não veio, porque ele veio, não posso ir agora. Eu arquitetei tudo, projetei tudo, agora é tu. Porque tem aquele que arma a cama, mas não se deita. Espera que você se deite. A Joabe era desse jeito. Armava a cama, mas não se deitava na cama. Esperava-se que alguém deitasse. E Absalão caiu. Davi também caiu nessa situação de palavras de Joabe. Não sejamos homens ou mulheres que caiamos, ou venhamos a nos prostrar por palavras que não têm poder para a tua vida. Nestas palavras não há mudanças para você. Se agarre hoje, definitivamente. Seja um obreiro autêntico, regido pelo Espírito Santo. Porque o que tem muito hoje, Glice, são muitos obreiros meia colher. Marca-se trabalho, um dia diz que está, mas no dia do trabalho você espera até 4 horas da tarde, nem satisfação te dá. Nem te procura para ligar ou dizer, pastor, hoje eu não estou podendo. Nem liga.
Estamos cheios desses obreiros dentro da nossa igreja, que só querem status, prestígios, está no holofotes. Ganhar alma não querem. Ser submisso ao seu pastor também não querem. E quando são chamados a atenção, a primeira coisa que ele faz é levantar o calcanhar, bater os pés e sair da igreja e dizer ao pastor depois: já estou em outra congregação, eu quero que tu me dê a carta de mudança. Que obreiros nós estamos fazendo hoje? Que obreiros? Que tipo de obreiro são aqueles que estão dentro da tua igreja? Ou dentro das nossas congregações? Congregação de Cristo que eu falo. Realmente são homens preparados? São homens lapidados? São homens maduros? Porque Paulo diz que, lá em Romanos, que a perseverança vai à paciência e chega à constância. E isto tudo torna-se um homem maduro. Pedro diz que o fogo, ele é preparado para lapidar ou purificar objetos. Se este elemento chamado fogo, se é para purificar objetos de metais como ouro, prata, por que também não podemos ser provados? Hoje, queridos, para me finalizar, eu tenho visto que muitos obreiros não têm sido muito preparados por causa do seu status financeiro, por causa da posição que ele tem no comércio, algumas coisas mais. E é colocado. E sem passar ele pelo crivo do aprovamento, lá na frente depois te dará muito prejuízo. Lá na frente, esse mesmo que você levantou é esse mesmo que vai lhe perseguir. Esse mesmo que você lhe abraçou, que te levou para comer uma pizza, que ele levou para a churrascaria, é este mesmo que vai se levantar contra a tua vida. Vai dizer que já está levantando um ministério porque esse daqui não dá mais. Que obreiros jorrábios existem dentro da nossa casa? Para me finalizar, que tipo de obreiro existe dentro da tua congregação? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.